Olá, eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre potência em circuitos trifásicos, tá? Vou começar mostrando as relações entre tensão e corrente, para a gente evoluir para as expressões, tanto da potência por fase quanto para a potência trifásica, tá? E vou mostrar um conceito, né, do que seria um circuito monofásico equivalente também. Né? Então, começando pelas tensões e correntes, então a gente vai sempre tratar sobre correntes e tensões equilibradas, balanceadas, né? Porque isso que caracteriza um sistema trifásico equilibrado, tá? Então, a gente sabe que as tensões, elas vão ter as mesmas amplitudes, mesmas frequências, porém defasadas 120 graus entre si. Para as correntes vai acontecer da mesma forma. Elas vão ter também as mesmas amplitudes, as mesmas frequências e vão estar defasadas 120 graus entre si. Aqui surge esse ângulo θ, que é justamente a diferença, né, entre o ângulo da onda de tensão e da onda de corrente, o qual é o mesmo, né, a defasagem é o mesmo se eu considerar corrente e tensão da mesma fase, tá? Então, a gente vai considerar aqui esses valores de VF e F sendo valores RMS, ou seja, meu valor de pico para a onda de tensão é raiz de 2 VF, e o meu valor de pico para a onda de corrente é raiz de 2 IF, tá? A gente fazendo isso, no vídeo sobre potência monofásica, né, a gente chegou a essa conclusão aqui, que a potência ativa, né, a potência instantânea, na verdade, é dada por essa expressão, onde a gente tem uma parcela constante, que é justamente equivalente à potência ativa, e a gente tem uma parcela que varia com o tempo, né? Ó, por causa dessa parcela aqui, o cosseno, onde dentro do seu argumento aparece o ômega t. Então, isso caracteriza o quê? Que a minha onda de potência monofásica, que é essa expressão aqui, ela varia com o tempo e ela tem um deslocamento vertical, né? Que é justamente o valor da potência média, que é a potência ativa, né? Então, a gente viu esse gráfico onde a gente tem aqui em azul e vermelho as ondas de tensão e corrente, né? E como resultado do produto das duas, né? Considerando a potência instantânea, a gente tem essa potência que está em verde, né? Essa potência que está em verde é justamente a combinação dessa parte que é a potência ativa, que está somando, que está deslocando verticalmente essa onda, com essa parte senoidal, né? E note que a gente observou também que esse sinal senoidal ele varia com 2 vezes a frequência das ondas de tensão e corrente, né? Que são as mesmas, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, no caso da potência monofásica, né, para sinais alternados, a potência também é um sinal alternado, ela também varia senoidalmente, tá? Bom, e no caso da trifásica, né? Como é que a gente vai lidar com ela? A gente sabe, né, que a gente vai partir das mesmas relações, tá? Onde as tensões trifásicas vão estar defasadas 120 graus entre si, né? São ondas idênticas, mas defasadas 120 graus entre si, e a mesma coisa para as correntes. Então, a potência trifásica nada mais é do que a soma das potências de cada fase, né? Então, se eu tenho aqui a minha potência total sendo a potência da fase A, mais a potência da fase B, mais a potência da fase C, aqui eu estou considerando a potência como sendo a potência instantânea, tá? A potência é uma definição mais ampla, tá? Então, aqui eu vou fazer, para calcular as potências instantâneas, para a fase A, VA e A, para a fase B, VB e B, e para a fase C, VC e C. Quando eu fizer isso, que eu substituir aqui as minhas expressões para tensão e corrente, o que vai acontecer? Organizando aqui as minhas equações, né? Esse termo aqui, o 2VFF, vai ficar comum a todas as parcelas, então a gente pode tirar isso né? E deixar só as partes que variam senoidalmente dentro do parêntese aqui. E quando a gente fizer essas manipulações, né, que obtiver esse resultado, a parte senoidal some, ela se anula, justamente pelo fato do sistema ser equilibrado. Então, o que acontece com a nossa potência, né, total trifásica, quando a gente tem um sistema balanceado? Então, ela fica apenas igual a 3 vezes VFF cosseno de θ, né? Onde essa parte aqui, né, esse VFF, não sei se vocês lembram, o VFF cosseno é justamente correspondente à potência ativa monofásico. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Que a minha potência ativa trifásica, ela é igual 3 vezes a minha potência ativa monofásica. Tá? Então, a gente, realmente, no caso trifásico, uma das vantagens por exemplo, da transmissão trifásica é o fato dessa corrente ser constante, ela não varia senoidalmente.
Quando é que ela começaria a variar senoidalmente? Se por um acaso o sistema não fosse balanceado, tá? Mas no caso do sistema balanceado, né, matematicamente aqui a gente percebe que realmente essa parte senoidal se anula. Então, no caso do sistema trifásico balanceado, a gente tem uma potência, né, que ela é constante ao longo aí do tempo, tá? Ela vai depender somente dos valores de pico de tensão, do valor RMS de tensão, do valor RMS de corrente e da defasagem entre tensão e corrente. Então, esse conceito ele pode ser expandido para as demais potências. A gente viu, né, que a potência ativa trifásica é 3 vezes a potência ativa monofásica, mas esse conceito, né, também vale para a potência reativa, potência aparente e também para a potência complexa, tá? Então, a gente vai sempre considerar a potência trifásica como sendo 3 vezes a monofásica. Bom, para avaliar um sistema real de transmissão, né, então a gente deve considerar todas as suas características, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, uma fonte, né, se ela é ideal, a gente despreza suas perdas. Mas uma fonte real, ela apresenta algumas perdas que a gente representa com uma impedância em série com o valor dessa fonte, tá? Aí aqui a gente tem a carga do outro lado e no meio aqui a gente tem mais uma impedância, que é o que a gente chama de impedância da linha, né? O que representa essa impedância? Representa a perda que essa linha oferece. Imagine que uma linha de transmissão gigante, assim, de vários quilômetros, né? Ela, se eu alimento no início com uma tensão, no final eu não vou ter exatamente aquela tensão, né? Vou perder alguma coisa, né? Por causa da distância, das características do material. Então, a gente representa, né, essa perda que a gente tem aí ao longo da linha por uma impedância também. Então, um sistema completo, eu representaria as perdas no gerador, né, considerando aqui essa impedância em série com a fonte, mais a perda na linha, né, considerando a impedância aqui no meio do caminho, tá? Bom, uma outra característica, né, que é usada para avaliar os circuitos trifásicos, né, é o que a gente chama de equivalente monofásico. O que é esse equivalente monofásico? Se eu tenho a minha fonte na configuração Y e a minha carga também na configuração Y, né? O que acontece? Tem uma situação peculiar, né? Por quê? Porque a minha corrente de linha IA, por exemplo, né? Eu vou falar da fase A, mas isso é o mesmo para as fases B e C. Então, a minha corrente de linha IA, né, que está passando na linha de transmissão A, ela é a mesma corrente que circula na fonte e é a mesma corrente que circula na carga na fase A também. Ou seja, se eu for fazer o meu caminho fechado, por exemplo, pegando a fase A e retornando pelo neutro, né? Eu consigo encontrar o valor dessa corrente IA se o sistema for equilibrado. Por quê? Porque no caso do sistema ser equilibrado, a minha corrente I0, né, que é a corrente que circula por esse condutor neutro aqui, ele vai ser zerado, tá? Por que isso? Porque a soma das correntes IA e B mais IC, ela vai dar zero. Então, se eu pegar aqui as correntes IA e B e C, que a soma vai dar zero, né? Ela vai ser igual à corrente de neutro, né? Que se o sistema é equilibrado, então essa corrente de neutro ela passa a ser zero. E eu não consigo ter queda de tensão em cima dessa impedância que eu estou representando aqui na linha do neutro, tá? Então, o que acontece? Se eu fechar esse caminho aqui, usar a lei de Kirchhoff para as tensões, eu vou ter a tensão VA, que normalmente eu conheço, vou ter a impedância do gerador vezes IA, vou ter a impedância da linha A vezes IA, a impedância da carga vezes IA, e eu voltando pelo neutro, essa tensão aqui em cima vai ser zero, então a minha equação se fecha igual a zero. A minha única incógnita aqui passa a ser a corrente IA, e eu consigo achar essa corrente, né, tranquilamente, né? Mas esse equivalente monofásico, né, esse caminho fechado, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, eu vou ter o VA, a impedância do gerador, a impedância da linha e a impedância da carga. Então, se eu percorrer essa malha aqui, eu vou ter, eu vou encontrar o valor dessa corrente A, né? Uma vez que o sistema é equilibrado e a impedância da linha no neutro, ela não vai contar porque eu não tenho, a corrente é zero, né? Eu não tenho corrente, então, consequentemente, eu não tenho queda de tensão. Tá? Esse equivalente monofásico a gente usa quando a gente precisa considerar a impedância da linha, né? E a perda no gerador. Então, quando eu vou considerar todas as variáveis, né, do meu circuito trifásico, aí eu preciso usar esse recurso, né? Ah, mas aí se o meu gerador estiver em delta, ou minha carga estiver em delta. Então, primeiro, para poder usar o equivalente monofásico, você precisa fazer a transformação da fonte que está em delta para Y,
né? E ou da carga que se tiver em delta também para Y. Você só pode usar o equivalente monofásico se tiver a configuração YY, né? Por quê? Porque somente no sistema YY, a mesma corrente da linha de transmissão é a corrente do gerador, que é a corrente da carga também na fase A, tá? Ou, né, expandindo, isso também vale para as fases B e C, tá bom? Bom, e só para fazer um resumo das expressões de potência, né? Vou mostrar primeiro as potências monofásicas. No caso da potência ativa, né? Ou média, ou real, né? Alguns autores mudam aí o nome, mas a gente vai chamar de potência ativa. A gente sabe que ela é a potência monofásica, né? Tensão de fase, corrente de fase, né? Cosseno do ângulo da defasagem entre tensão e corrente. A potência reativa, né? Tensão de fase, corrente de fase, seno desse ângulo. A potência aparente, né, que é o módulo, né, da potência complexa, é só a tensão de fase, corrente de fase. E a minha potência complexa, que é o meu fasor, eu vou ter a parte real, a potência ativa, a parte imaginária, a potência reativa, né? Ou ainda, em função dos fasores de tensão e corrente, o fasor de tensão vezes o conjugado do fasor de corrente. Então, essas são as nossas expressões para as potências monofásicas. No caso da potência trifásica, né, qual é a regra? É 3 vezes a monofásica, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui, no caso da potência ativa, eu vou ter, né, a trifásica, 3 vezes a potência por fase. Isso vai me dar 3 VFF cosseno, né, do ângulo aí, né, do fator de potência. Se eu quiser escrever, né, ao invés de escrever essa expressão em função da tensão de fase e corrente de fase, eu quiser escrever em função das tensões de linha e corrente de linha, ela passa a ser raiz de 3 V de linha cosseno θ, tá? Como é que eu sei disso? Você pode adotar uma das duas configurações, ou Y ou delta, e ver as relações. Qualquer uma das duas relações que você adotar, ou Y ou delta, a gente vai chegar exatamente nessa mesma expressão. O raiz de 3 VLL cosseno de θ para a potência ativa trifásica. No caso da reativa, é o mesmo, né? Só muda a questão do seno. No caso da potência aparente, ele vai ficar raiz de 3 V de linha e linha, tá? Lembrando, né? Se eu partir da trifásica, que é 3 vezes a tensão de fase e corrente de fase. E no caso da potência aparente, né? Lembrando que a potência aparente, ou desculpa, a potência complexa, né? Ela é trifásica, ela é 3 vezes a potência complexa por fase, né? Lembrando que como aqui é um fasor, eu tenho de ter cuidado de considerar as fases, né? Então, isso vai me dar 3 vezes V de fase, conjugado da corrente de fase. Se eu quiser passar aqui para os valores de linha, não vai ser simplesmente raiz de 3 VLL, conjugado, né? Por quê? Porque aqui eu já tenho a defasagem. Quando eu mudo aqui de V de linha, de V de fase para V de linha, né? O que acontece? Eu tenho uma defasagem de 30 graus entre elas. E essa defasagem vai aparecer aqui nessa expressão. Eu posso, sim, escrever em função das tensões de linha, tensão e corrente de linha, mas eu preciso considerar essas defasagens entre os valores de linha e de fase, tá? Aqui só fazendo uma manipulação para o caso, por exemplo, de eu não conhecer a minha tensão de fase, né? Então, usando a lei de Ohm, eu posso substituir a tensão de fase, né? Pela impedância aqui. E se eu não conhecer a corrente, eu posso substituir a corrente pela impedância também, tá? Lembrando que nesse caso aqui aparece a corrente, o fasor de corrente vezes o seu conjugado. Então, por isso que aqui é só o módulo de IF. Mesma coisa para o caso da tensão, que aparece a tensão de fase, né, o fasor vezes o seu conjugado. Então, aqui também fica só o módulo. Mas as impedâncias são os vetores, certo? Bom, vou mostrar 2 exemplos para vocês, para tentar deixar mais claro esse conceito na cabeça de vocês, tá bom? Esse primeiro exemplo, né, eu estou dizendo o seguinte, que uma carga trifásica, tá, que é ligada em delta, ela é submetida às tensões de um gerador trifásico que é ligado em estrela. Então, o meu gerador é Y, minha carga é delta. A sequência é positiva. Essa informação é importante porque quando eu for escrever uma tensão em função das outras fases, eu vou saber se é mais ou menos 120 graus, tá? E eu sei que as tensões VCA e IB, e a corrente IB, né, eu tenho representado aqui nesse diagrama, ou seja, eu sei aqui que o VCA está na fase 100 e o IB está na fase 230, tá? Aqui a gente não vai considerar a impedância da linha, né? E eu sei que a frequência é 60 Hz e que o módulo da tensão de linha é 100 volts. Eu estou dizendo que a fase para VCA é 100, como ela é uma tensão de linha, né, entre a linha C e a linha A,
o módulo dela vai ser 100, tá? Que é o que eu estou falando aqui. E a corrente de linha, o módulo dela é igual a 10, ou seja, IB é uma corrente de linha. Eu sei que a fase dela é 230 e o módulo vai ser 10, que é o que foi fornecido aqui. Então, eu peço algumas informações. A primeira dela é encontrar a impedância da carga, tá? Então, a gente tem aqui a nossa configuração, né? O gerador em Y e a fonte em delta. Aqui, para a gente extrair as nossas informações, então eu sei que o VCA, o módulo, a gente viu que é 100, né? 100 volts, e a fase, ela está aqui em 100 graus, então eu já sei que ela vai ficar 100 fase 100. No caso da corrente de linha IB, né, a gente viu que o módulo era 10 e a fase aqui, ó, está em 230. Mas lembre que 230 porque eu saio do zero e sigo no sentido positivo do ciclo trigonométrico. Eu ando 230. Se eu sair no sentido contrário, eu vou andar só 130. Então, ou eu escrevo 230 porque eu andei no sentido positivo, ou eu escrevo menos 130, né? O menos quer dizer que eu andei no sentido negativo do ciclo trigonométrico. Tanto faz. As contas no final têm de dar a mesma resposta, tá? Bom, então agora a gente já tem os valores da tensão VCA de linha e da corrente IB de linha também, tá? Então são esses valores que a gente tem aqui, ó, o VCA e o IB, né? O IB que circula na fase B e o VCA é a tensão em cima da carga, né? Que é a tensão de fase, ou desculpe, que é a tensão de linha, da linha C, né? Por isso que tá aqui nesse ponto, até a linha A, até esse ponto aqui. Então, o VCA, certo? Aí o que que acontece? Eu quero achar a impedância, eu quero achar quem é esse ZL aqui, tá? Então, esse Z, eu tenho mais de uma forma de encontrar. O que é que eu preciso? Qual é a regra para encontrar essa impedância? Eu preciso escolher uma dessas três impedâncias, ou entre a fase A e B, ou B e C, ou C e A, e achar a tensão e a corrente em cima dessa impedância. Um erro muito comum são as pessoas pegar a tensão, por exemplo, CA, e a corrente IB, né? Não vai dar o valor correto. Por quê? A lei de Ohm diz que V igual a ZI se o V tiver sobre Z e se o I for a corrente que passa por Z. Então, se eu escolher, por exemplo, essa corrente aqui, ZL, né, que está da fase B para a fase C, eu tenho de achar o IBC, né, o I que passa aqui da corrente entre as fases B e C, essa corrente aqui de fase na carga, e a tensão também aqui BC, tá? Então, o que que vai acontecer? De novo, eu tenho mais de uma opção, mas eu vou optar por, já tenho aqui a tensão VCA e vou achar essa corrente aqui CA, tá? Então, se eu pegar essa corrente de linha IB, né, que eu conheço já, e usar aquela relação I de linha igual a raiz de 3 e de fase menos 30 graus, que corrente eu vou encontrar, né? Se a minha corrente de linha é IB, então a minha corrente de fase vai ser BC, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou encontrar essa corrente IBC aqui primeiro. Então, eu sei que a minha corrente de linha IB, né, vai ficar raiz de 3 e BC fase menos 30. Então, como eu quero o IBC, né, eu vou passar o raiz de 3 fase menos 30 para o outro lado. Então, eu vou ficar que o IBC é o IB, que é 10 fase menos 130, né, que o problema forneceu, dividido por raiz de 3 fase menos 30. Isso vai me dar um IBC de 5,177 fase menos 100 graus. Então, essa é a corrente IBC. Só que, se eu fizer... na verdade, para eu encontrar a impedância Z, eu tenho duas opções aqui. Ou eu considero IBC e acho quem é a tensão VBC aqui em cima dessa impedância, ou eu venho para outra aqui, né? Já tenho VCA e acho quem é essa corrente ICA, né? Tanto faz, as duas vão ter de dar o mesmo resultado, tá? Mas eu vou optar em migrar a corrente IBC para o ICA. Então, ó, eu vou encontrar essa corrente ICA aqui. Como o problema disse que o sistema está em sequência positiva, né? Aí lembrem-se que, nesse caso, a corrente CA está adiantada 120 graus em relação ao IBC. Então, se eu conheço IBC, né, eu tenho de voltar 120 graus para poder chegar em ICA, né? Se a gente montar o diagrama fasorial para as fases A, B e C, vocês vão perceber isso, tá? Então, o ICA vai ser o IBC menos 120 graus, porque se trata de uma sequência positiva. O IBC eu conheço, né, que é 5,77 fase menos 100, então, quando eu somar com menos 120, eu vou ficar com menos 220 graus, tá? Então, esse é o valor de ICA, que é justamente a corrente, né, em cima dessa impedância que eu conheço a tensão, que é o VCA. Então, aí sim eu posso usar a lei de Ohm, né? O V vai ser igual a ZI. Então, o Z vai ficar VCA,
né, que é o valor da tensão que eu já conheço, que é 100 fase 100, e o ICA, que a gente acabou de encontrar aqui, 5,77 fase menos 220 graus. Então, isso vai nos dar uma impedância, né, com o módulo 17,33 e a fase menos 40 ohms, certo? Então, a letra A pedia impedância, então essa será a impedância. Se você optar por encontrar impedância considerando a fase A ou a fase B, né, ou no caso aqui AB ou BC, tende a dar obrigatoriamente essa mesma resposta, tá? Porque lembrem-se que a impedância, né, trifásica, ela tem todas as fases iguais, tá? Então, essa impedância tem que ser exatamente igual a essa, igual a essa. Então, qualquer caminho que eu opte, né, por trilhar, tende a chegar no mesmo resultado, ok? Bom, a letra B, eu quero saber qual é a potência trifásica na carga, né? A potência trifásica, a potência complexa, né? A gente vai achar essa potência complexa, eu vou encontrar a partir da tensão e da corrente, é a forma mais simples, né? Eu sei que a minha potência trifásica, ela é 3 vezes a minha potência monofásica. E quem é a minha potência complexa monofásica? É o fasor V vezes o conjugado do fasor I de corrente, tá? Então, ó, com isso eu vou fazer... Eu já sei que o V, eu vou considerar VCA, né, aqui em cima da carga, e o ICA. Então, de novo, aqui, para considerar essa potência, eu tenho de encontrar em cima do mesmo elemento. Se eu tivesse feito aqui com VAB, eu tinha de usar o IAB. Se eu tivesse usado o VBC, aqui também tem que ser o IBC, tá? Como eu já tinha o VCA e o ICA, então, eu vou usar o CA. Então, aqui a minha tensão é 100 fase 100 e a minha corrente é 5,77 fase menos 220, mas como aqui é o conjugado, né, fica mais. Então, ó, a minha potência complexa trifásica, né, ela vai ficar 1.731 fase menos 40 volt-ampere. Essa fase aqui, né, ela tem muito sentido ser menos 40, por quê? Porque a gente sabe que a potência, ela tem a mesma fase da impedância, né? Que é a mesma fase da defasagem entre a onda de tensão e corrente, tá? Então, tá no caminho certo porque a gente obteve o mesmo valor. A letra C, né, pergunta o seguinte: qual é o tipo de carga, né? Somente eu preciso dizer se é indutiva ou capacitiva que a gente deve inserir no sistema para que a gente compense a parte reativa aí para chegar com o fator de potência próximo de 1, tá? Olha só, a gente tem uma potência trifásica, né, com a fase menos 40. Essa fase menos 40 quer dizer que esse ângulo está no quarto quadrante, ou seja, configura uma carga capacitiva, né? Porque quando eu fizer ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, isso dá um valor negativo, dá menos 40. E dá um valor negativo quer dizer que o ângulo da corrente é maior que o ângulo da tensão. Então, quer dizer que a corrente está adiantada da tensão e isso caracteriza um sistema capacitivo, tá? Então, se esse é um sistema capacitivo, se eu quiser compensar essa minha potência reativa e tentar zerar ela, né, que é isso que representa chegar no fator de potência próximo à unidade, é zerar, né, tentar zerar a minha potência reativa, eu teria de inserir indutores, né, para fazer a compensação. Aqui o meu Q, né, minha potência ativa, para esse sistema aí, vai ser um Q negativo, né, então eu tenho de inserir um Q positivo, né, para fazer essa compensação. Então, eu preciso adicionar aí uma carga indutiva, né? Para que eu consiga adicionar aí uma potência reativa positiva para poder fazer essa compensação dessa carga capacitiva que a gente tem aí, tá ok? Esse item era somente para a gente dizer se a carga era capacitiva ou indutiva, não precisava calcular que valor seria esse, tá? Bom, e por fim, nesse exercício, a gente precisa calcular o triângulo de potências. Bom, eu tenho aqui a minha potência trifásica, né, em módulo e fase, né, é esse valor que a gente já obteve. A forma mais simples seria eu passar isso para real e imaginário. Por quê? Porque de cara eu já tenho a minha parte real, é a minha potência ativa, e a minha parte imaginária é a minha potência reativa, né? E eu sei que as expressões, né, para a minha potência complexa, né, parte real, potência ativa, parte imaginária, potência reativa. E quando ela está em módulo e fase, o módulo é a minha potência aparente e a fase é justamente o ângulo do triângulo, que é o ângulo do fator de potência. Então, nessas duas expressões aqui, eu já tenho todos os dados que eu preciso para montar o meu triângulo de potências, tá? Então, ó, a gente já sabe que a minha potência ativa, né, é a parte real, então vai ficar 1.326 watts. A minha potência reativa é a parte imaginária, 1.112,66 volt-ampere reativo. Aqui eu não preciso colocar o sinal, porque o triângulo eu já sei que ela é para baixo, ele já está representado para baixo, tá?
Se eu colocar não tem problema, mas eu não preciso colocar porque eu já estou representando que esse reativo aqui é negativo, tá? Da mesma forma, o ângulo, né? Mas aqui a gente tem a potência aparente, né, que é o módulo da minha potência complexa, que é 1.731 volt-ampere, né? E o ângulo, né, aqui tá menos 40, mas a mesma coisa da potência reativa. Eu tô representando o triângulo para baixo, então eu tô dizendo que o ângulo daqui para cá é 40 graus, tá? Se eu puser menos 40 também não tem problema, tá? Mas essa distância daqui para cá eu tô dizendo que é de 40 graus e no triângulo eu já tô vendo que o fasor, né, a posição do fasor de potência complexa, que representa a diagonal, né, ele tá aqui para baixo e o ângulo vai estar no quarto quadrante, certo? Então, esse seria o triângulo de potências, né, para esse exemplo 1. Bom, nesse segundo exemplo, né, a gente tem uma fonte trifásica, né, com tensão de linha 220 volts RMS, ou seja, eu não sei qual é a configuração da fonte, eu só sei que ela fornece uma tensão de linha de 220 volts. E isso é só o módulo, eu também não sei qual é a fase, tá? Tá em sequência positiva, né, e eu tenho duas cargas, né, conectadas nessa fonte, tá? A primeira é em Y, tá? De 10 kVA, né? Então, eu já sei aí que essa carga trifásica, né? Esse 10 kVA, minha potência aparente, né? É só o módulo também, com um fator de potência de 0,75 atrasado, tá? E a minha outra carga, ela tá ligada em delta, né? Com 2,5 kW, ou seja, minha potência ativa, tá? E com fator de potência de 0,87 adiantado, né? Adiantado, lembrando que é capacitivo. Eu quero encontrar, então, o módulo da corrente de linha, tá? Então, não quero saber da fase, eu só quero saber do módulo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro passo, né? A gente também, aqui tem mais de uma maneira de fazer. Eu poderia, por exemplo, ver qual é a corrente de linha que a carga 1 puxa, qual a corrente de linha que a carga 2 puxa e somar essas duas correntes. Ou então eu posso, que é como eu vou fazer, eu vou encontrar a minha potência complexa da carga 1, a minha potência complexa da carga 2, somar essa potência total e, a partir da potência total, saber qual é a corrente que essa potência total, né, demanda do gerador. Eu ainda poderia encontrar quais são as impedâncias da carga 1, da carga 2, fazer o paralelo, né, e achar essa corrente. Então, eu tenho realmente vários caminhos aí para resolver esse problema, mas eu vou optar por encontrar as potências complexas, tá? Bom, então aqui eu desenho o nosso problema, tá? Então, eu tenho aqui a minha fonte trifásica, onde eu sei que a minha tensão de linha é 220 volts, né? Não sei qual é a configuração aqui da fonte. E eu tenho aqui a primeira carga em Y, né? Com essas características, a gente já viu no slide anterior. E a minha outra carga em delta, né? Com essas características aqui também. Então, vamos lá. Eu vou encontrar a potência complexa, né? Minha potência total, porque aí eu tenho todas as informações, né? Da carga, para a carga 1 e para a carga 2. E vou somar vetorialmente, né? Claro, essas duas potências. Aí eu vou ter a potência total, né? Que essa carga equivalente, considerando as duas, vai, né, puxar e vai demandar dessa fonte, tá bom? Bom, então começando pela carga 1. A gente tem aqui as características. Se eu pensar no triângulo, eu tenho o S, que é a hipotenusa, a potência aparente, e tenho o ângulo, né? Já que eu tenho o fator de potência. O ângulo, né? Eu sei que o cosseno dele é 0,75, então esse ângulo vai ficar 41,4 graus. Com o ângulo e com a minha potência aparente, né? Então, eu já tenho o módulo e a fase da minha potência complexa para a carga 1. Então, achei aqui meu S1 complexo, certo? Tranquilo. Para a carga 2, eu tenho o ângulo, né? Que eu tenho o fator de potência aqui de 0,87, né? Então, isso vai me dar um ângulo de 29,5 graus. Só que aqui tem um detalhe. Essa segunda carga, ela é capacitiva, né? Se a carga é capacitiva, quer dizer que tanto a impedância quanto a potência complexa vai ter um ângulo que vai estar lá no quarto quadrante, tá? Então, já sei aqui, ó, que é menos 29,5 graus, porque a carga é capacitiva. Isso é um detalhe importante, né? Porque influencia realmente no resultado final, tá? Bom, e se você pensar no triângulo, eu tenho o ângulo agora e eu tenho a base, que é a minha potência ativa, né? Aqui também eu posso fazer direto, achando o S ou o Q, enfim, né? Como você achar melhor pensando no triângulo, né? Eu achei aqui o S, eu sei que o S é P sobre cosseno θ, tá? O P é 2,5 kW, que a gente já, né, tem do problema.
o fator de potência é 0,87, então eu tenho que o módulo da minha potência, né, total, da minha potência complexa, né, que é a potência aparente, é 2,87 kVA, tá? Como eu tenho o S, né, e tenho o ângulo, então eu acho a minha potência complexa, né? O módulo é 2,87K e o ângulo é menos 29,5 VA. Bom, conhecendo então a potência complexa da carga 1 e a potência complexa da carga 2, a minha potência complexa total é a soma das duas, tá? Para somar, é mais fácil que eu tenha essas variáveis na forma cartesiana, né? Vou transformar então para real imaginário, tanto S1 quanto S2. S1 vai ter esse valor e S2 vai ter esse outro valor aqui. Quando eu somar, eu vou ficar, então, com a minha potência complexa total, trifásica, né? Porque aqui já são os valores trifásicos das potências. Vai ficar aqui quase 10.000, né, de potência ativa, né? E 5.200 aí de potência reativa, tá? Então, se eu migrar aqui para módulo e fase, para coordenada polar, né? Eu vou ter esse módulo, que é a minha potência aparente, né? E aqui a minha fase, né? Do ângulo da minha potência complexa, tá? Note que o ângulo de S1, né, ele é positivo e o ângulo de S2 é negativo. O resultado disso deu um ângulo positivo, mas poderia ter dado negativo também, ia depender dos outros valores aqui, né, que compõem o triângulo, tá? Bom, então a gente tem aqui o módulo e fase, tá? Para achar o módulo da corrente de linha, né, eu sei o seguinte: a minha potência complexa trifásica, que é o que a gente encontrou aqui, ela vale 3 V de fase e de fase. Se eu quiser migrar aqui já para os valores de linha, né? Tanto faz se está ligado em delta ou em y, vai resultar nessa equação aqui. Raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, tá? Então, aqui eu já tenho direto, porque eu conheço o S trifásico, né, complexo, né, que é essa expressão aqui. A tensão de linha, aqui é só o módulo, né, tensão de linha, corrente de linha, porque essa minha potência aqui é só a potência aparente, né? Só o módulo aqui da minha potência complexa, né? Notem que aqui eu não tenho fase, ó, não tenho conjugado de I. Por quê? Porque essa expressão aqui é só dos módulos, é só da potência aparente. Para esse meu problema, resolve. Por quê? Porque eu só quero o módulo da corrente de linha. Então, ó, esse S aqui é esse módulo, que é 11.270,27. O módulo da tensão de linha, a gente viu que é 220, então eu consigo encontrar quem é a minha corrente de linha, tá? Então, vai ser esse S, né, que é a potência aparente, é 11.270,27, dividido por raiz de 3, dividido por 220, que é o valor do módulo da tensão de linha. Então, isso vai nos dar uma corrente de linha, né, de 29,58 amperes, tá? Então, nem sempre eu preciso estar lidando com os módulos, né, e as fases. Às vezes, algumas situações, só os módulos já é suficiente, né, como é esse caso, já que eu preciso saber só qual o módulo da corrente de linha. É muito comum esse tipo de problema, porque, na verdade, o que importa quando a gente vai saber se uma determinada carga, né, ela comporta numa determinada instalação, a gente analisa muito isso, o módulo da corrente, tá? As fases são importantes quando eu quero fazer uma manipulação, né, porque vai influenciar na soma vetorial. Mas para eu saber ter noções de capacidade, os módulos já dão uma ideia considerável, tá bom? Bom, então o problema era isso, né? A gente encontrou o valor da corrente de linha, tá? E espero que tenha ficado tudo claro sobre potência em circuitos trifásicos, né? Então, até mais, até a próxima.